Saudações! Bem-vindo ao curso de autoconhecimento. Hoje veremos um tema muito interessante. Falaremos sobre Karma e Dharma. Na palestra anterior, aprendemos sobre duas das 48 leis que regem este mundo físico, que são as leis do retorno e da recorrência, e aprendemos muitas coisas interessantes sobre essas duas leis, e como podemos mudar nosso destino aprendendo a transcender essas leis. Hoje vamos ver mais duas leis, que são as leis do Karma e do Dharma. E veremos a grande importância de chegar a entender essas duas leis, pois isso nos permitirá entender a razão da desigualdade social, econômica e moral que existe no mundo. Talvez em algum momento nos tenhamos perguntado: mas se Deus existe, como permite que exista tanto mal? Ou como Ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas que entendemos serem inocentes ou com crianças pequenas? Por exemplo, vemos crianças que foram estupradas, ou crianças com câncer e outras doenças, e não entendemos. Esse tipo de questionamento inclusive leva muitas pessoas ao ateísmo. Mas hoje que vamos falar sobre a justiça divina, e como são tratadas essas leis do Karma e do Dharma, vamos entender como tudo nesse mundo tem uma razão de ser, que foge do nosso entendimento por simples ignorância dessas leis. Então, nesta conferência vamos saber o que é o Karma, o que é o Dharma, o que gera o Karma. Além disso, veremos como podemos aprender com o Karma, para que paremos de repetir os mesmos erros e de gerar constantemente as mesmas consequências em nossas vidas. Também vamos aprender quem administra essas leis e como negociar o Karma, para que deixemos de pagar com dor por todos os atos inconscientes que fizemos e passemos a pagá-los com atos de amor. Consequentemente, vamos aprender a transcender essas leis. A lei do Karma é uma lei universal, cobrada pela justiça objetiva. A lei do Karma também é conhecida pelos seguintes termos: lei da recorrência, tudo se repete com suas consequências. Lei do talião, olho por olho e dente por dente. Lei de causa e efeito, não há causa sem efeito nem efeito sem causa. Lei da igualdade, o que é dado é recebido. Estes são alguns dos nomes sob os quais também encontramos esta lei. Então, o que é Karma? Karma é o que devemos ou temos que pagar pelas más ações que fazemos, quando permitimos que nossos diferentes defeitos psicológicos atuem no lugar de nossa consciência. Enquanto tivermos os defeitos psicológicos vivos dentro de nós, eles continuarão a nos levar a cometer erros e, portanto, a receber as consequências. Por exemplo, quando deixamos nossa raiva se manifestar e usamos a violência, e prejudicamos fisicamente, psicologicamente e emocionalmente os outros. Recebemos como consequências kármicas, sermos feridos por outros ou ter que sofrer de certas doenças, como problemas hepáticos e cardíacos, porque esses são alguns dos karmas que a raiva gera. Ou quando, por luxúria, prejudicamos os outros sexualmente. Recebemos como consequências ser abusada sexualmente. Quando, por ganância, enganamos os outros, pegamos o que não nos pertence. Recebemos como consequências karma econômico, miséria, etc. Muitas vezes, não entendemos por que coisas ruins nos acontecem, porque somos roubados, feridos, porque sofremos doenças ou porque estamos bem. E é porque não entendemos que tudo que vivemos e experimentamos é apenas consequência da forma como agimos nas diferentes existências que vivemos. E assim, cada um dos nossos maus modos de ser nos leva a cometer erros, e estes, por lei do Karma, trazem consequências para a nossa vida, muitas vezes na própria existência em que erramos, mas muitas outras vezes, pagamos pelos nossos erros na existência seguinte. Por isso, às vezes vemos pessoas muito más, que estão indo muito bem na vida, e ao mesmo tempo vemos pessoas inocentes que sofrem coisas que parecem cruéis e injustas. E não percebemos que não há nada de injusto, mas que as consequências muitas vezes são pagas na existência seguinte. Assim, enquanto existirem em nós defeitos psicológicos, estaremos sujeitos a erros e consequências. E há algo que precisamos estar cientes. Temos tempo para pagar o karma, mas nenhuma dívida fica por pagar. Portanto, temos que deixar claro que, embora muitas vezes não vejamos que nós, ou outros, somos cobrados pelas más ações, porque vemos pessoas que morrem sem receber o castigo por uma vida de crueldade e abuso, não há dívida que não seja paga, nem prazo que não seja cumprido. Receberemos de volta as consequências de nossos atos, se não agora, mais tarde, mas sempre. E algo importante que devemos saber é que devemos o karma de 7 existências. E uma vez que queremos nos autorrealizar, temos que pagar por tudo em uma única existência.
Não podemos nos libertar dessa roda sem acertar todas as nossas contas. Quem não vai se autorrealizar, terá apenas que pagar karma desta existência e da anterior, mas continuará submetido a esta roda do Sansara e ao final de suas 108 existências, passará pelo processo de involução, no qual pagará todas as suas dívidas kármicas com milhares de anos de dor. Uma vez que começamos a despertar nossa consciência e a investigar astralmente nossas vidas passadas, veremos que cometemos muitos erros e geramos muito sofrimento, só que agora não podemos nos lembrar disso. Qual é o propósito da lei do karma? Não existe para nos punir, embora pensemos que sim, existe para aprendermos. Nosso propósito nesta experiência física é adquirir sabedoria, aprender com nossos erros para não cometê-los novamente, e para resgatar a sabedoria à luz do entendimento que se obtém quando conseguimos ver os defeitos que nos levaram a agir de determinada maneira e os eliminamos, para não causar dor novamente, e não ter que sofrer as consequências novamente. Devemos lembrar que este planeta é uma escola onde aprendemos através da experimentação. Nesta escola constantemente recebemos lições, e se não aprendemos com elas, elas são constantemente repetidas. A lei do karma é a base desta escola e de todo o nosso aprendizado. Então, para aprender com o karma, a primeira coisa que devemos fazer é nos livrar do papel de vítima. Porque sentirmos-nos vítimas clamando aos céus por justiça, não nos permite ver como somos sempre responsáveis por tudo o que nos acontece. Para realmente aprender com o karma, devemos refletir, porque refletir sobre o que nos é devolvido por nossas ações finalmente nos fará entender. E por que é necessário aprender dessa maneira? Porque quando fazemos certas coisas, não vemos isso tão ruim quanto quando elas são feitas conosco. Se eu gritar com alguém, eu humilho ou ofendo alguém. Eu entendo que tenho minhas razões para fazer isso, então não vejo o que fiz como uma coisa ruim. Mas se alguém me humilha, grita comigo, me ofende, então eu vejo mal. Lá isso me machuca, e vejo isso injusto e cruel. Mas se ao receber uma humilhação eu reflito, se eu parar e pensar, quando foi que eu fiz a mesma coisa? E lembro que quando me sentia frustrado ou assustado, sempre reagia gritando ou humilhando. E se estou recebendo isso agora, é porque fiz o mesmo antes. Serei capaz de eliminar esses defeitos em mim que sempre reagem dessa maneira errada e aprenderei a perdoar verdadeiramente. Lá estarei aprendendo com o karma. Portanto, para aprender com o karma e não ter que repetir a mesma lição várias vezes, devemos refletir. Quando eu fiz o mesmo? Se alguém mentiu para mim, devo refletir sobre quando menti. Se eu emprestei algo a alguém e eles não me pagaram, tenho que refletir quantas vezes as pessoas me emprestaram algo e eu não paguei. Se alguém me machucou, preciso refletir sobre quando machuquei outras pessoas. Diante de qualquer situação difícil que estejamos vivendo, a primeira coisa é refletir sobre o que, quando e com quantas pessoas fizemos o que gerou essa experiência de vida para nós como consequência. E depois da reflexão, vem o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é eliminar o próprio defeito psicológico. Mostramos verdadeiro arrependimento quando percebemos que o culpado de nossos infortúnios não é outro senão nós mesmos. Nem Deus, nem a lei, nem o governo, nem meus pais, nem meu parceiro, nem quem quer que seja, mas eu mesmo. Então nos dedicamos a trabalhar em nós mesmos para observar, refletir e eliminar todos esses defeitos psicológicos que são os verdadeiros culpados de nossos infortúnios. Lá estaremos aprendendo com o karma. E isso será um verdadeiro arrependimento, porque eliminando os defeitos em nós, estamos garantindo que nunca mais o faremos e, portanto, não continuaremos gerando esses karmas para nós. Quando fazemos bem este exercício, percebemos que não só o que nos acontece não é injusto, mas que devemos isso, que causamos muito sofrimento aos outros. Temos uma lista interminável de prejuízos que geramos, e devemos apelar para a lei da misericórdia, pagar karma e perdoar para sermos perdoados. Devemos lembrar que com a medida que medirmos seremos medidos, e com o julgamento que julgarmos seremos julgados. Na maioria das vezes não temos misericórdia dos outros, mas queremos ser tratados com misericórdia. Portanto, apelar para a lei da misericórdia é realmente perdoar os outros, em vez de ir contra as pessoas em busca de vingança e agir de acordo com a lei do homem violento. Devemos ir contra nossos próprios defeitos psicológicos, que são os verdadeiros culpados de que agora estamos vivenciando esse karma. Perdoamos os outros e assim somos perdoados, porque aí, a lei divina pode permitir-nos pagar as nossas dívidas com amor, e não continuar a pagá-las com dor.
Agora vamos ver. O que é Dharma? Dharma é o dinheiro cósmico que recebemos por cada ação boa ou consciente que fazemos. Quando no plano astral ou mundo dos sonhos, nos vemos recebendo dinheiro, ou temos dinheiro guardado, esse é o Dharma que recebemos por todos os atos de caridade, ou atos conscientes que praticamos. O mesmo quando no plano astral não temos dinheiro para pagar as coisas, significa que não temos Dharma suficiente para pagar nossos karmas. Assim, teremos que gerar Dharma ajudando os outros, ou pagar karma com dor. Recebemos este dinheiro cósmico em uma pequena jarra que se encontra no tribunal do karma, onde todos os seres nos pagam imediatamente pelos atos conscientes que fazemos. Isso é algo que você pode comprovar, realizando uma projeção astral consciente e pedindo ao seu ser interior que o leve ao tribunal do karma. Todo o dinheiro cósmico que recebemos diariamente ajudando os outros é transferido diariamente para o banco do Dharma. No mundo interno existe um banco do Dharma e existe um banco do karma. Quando você se vê em um sonho, ou enquanto está consciente no astral, em um banco, você está em um desses bancos. O Dharma difere do karma porque o Dharma pode ser armazenado por muitas existências e, devido à nossa falta de consciência, não sabemos como usá-lo. É por causa do Dharma que desfrutamos de coisas positivas. Por exemplo, ter a oportunidade em uma existência de receber e assimilar o conhecimento que pode nos levar à autorrealização, é porque temos Dharma. Hoje aprenderemos como podemos começar a mover conscientemente nossos fundos internos de Dharma para pagar nossos karmas e como negociar com a justiça divina, quando não temos Dharma suficiente para pagar. Existem duas maneiras de gerar Dharma. Uma é fazendo boas ações ou ações de caridade, como alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, cuidar dos enfermos, etc. E a outra é fazendo ações conscientes, que são os atos que fazemos para ajudar os outros a despertar sua consciência. É importante saber que o primeiro ato de amor que fazemos pelos outros é a nossa própria autotransformação, pois à medida que nos tornamos, através do trabalho na morte psicológica e no nascimento espiritual, cada vez mais conscientes, teremos uma melhor capacidade de ajudar os outros. E cada vez que sacrificamos um pouco do nosso tempo para ajudar os outros a despertarem, para terem a oportunidade de receber o conhecimento que os ajudará a se libertarem da miséria espiritual, isso nos é pago internamente como méritos, força ou esse dinheiro cósmico, com o qual podemos transcender nossos karmas. Todas as boas ações que fazemos desinteressadamente, sem interesse em receber bens materiais, ou reconhecimento em troca, e que beneficiam os outros, são pagas a nós internamente. E devemos nos esforçar para ajudar os outros tanto quanto pudermos. Mas é importante saber que atos conscientes têm um valor muito maior, pois fazendo um trabalho de caridade para alguém podemos aliviá-lo por um curto período de tempo de uma de suas múltiplas existências, mas dar-lhes as ferramentas que os ajudem a fazer uma mudança radical em sua psicologia e que possa tirá-los de sua miséria espiritual e material, levando-os a despertar sua consciência, revolucionar-se e alcançar a autorrealização, é algo que tem um grande valor. Agora vamos analisar quais são as coisas que produzem karma para nós. Eles são nossos atos, nossas palavras e nossas omissões quando com eles permitimos que nosso ego se manifeste em vez de nossa consciência. Isso significa que toda vez que fazemos ou dizemos algo que prejudica os outros ou a nós mesmos, produzimos karma. Mas também produzimos karma, sempre que podemos fazer o bem aos outros, mas não o fazemos. É importante refletir sobre isso. E devemos observar também que como nossos pensamentos e sentimentos são a origem de nossas ações, palavras e omissões, precisamos estar atentos aos defeitos que se manifestam em nossa mente e emoção, para que possamos eliminá-los nesse nível, para que não cheguemos ao ponto de realizar o ato prejudicial que irá gerar karma para nós. Vamos agora estudar os diferentes tipos de karma existentes. Existe o karma individual. Esse é o karma de cada pessoa, que não envolve mais ninguém. Por exemplo, quando por gula uma pessoa come muita porcaria, e por isso a pessoa fica obesa, e consequentemente, tem múltiplas doenças que afetam somente aquela pessoa. Isso é um exemplo de karma individual. Ou, por exemplo, uma pessoa se masturba com frequência e a longo prazo, isso lhe gera um problema de impotência sexual, é outro exemplo de karma individual. Há também o karma familiar. Este é o karma de uma família, quando pessoas que têm dívidas kármicas umas com as outras estão ligadas na mesma família.
para que naquela relação familiar sejam dadas as circunstâncias precisas, para que essas dívidas sejam cobradas e pagas, como situações de violência doméstica ou doenças genéticas e hereditárias. Esses são exemplos de karma familiar. Existe também o karma coletivo, o das pessoas afetadas pela mesma dívida. Como exemplos vemos acidentes aéreos ou veiculares onde muitas pessoas morrem ou ficam feridas ao mesmo tempo, ou quando um grupo de pessoas é enganado ou roubado. Cada um dos envolvidos está pagando um karma, que está sendo cobrado coletivamente. Existe também o karma regional. Esse é o karma de uma determinada região geográfica. Por exemplo, secas ou enchentes que atingem determinadas regiões, geralmente são um karma gerado pelos habitantes daquela região. Há também o karma nacional. Esse é o karma de qualquer país, como guerras civis, ditaduras, etc. É um karma que as pessoas daquela nação geraram por suas ações inconscientes. Outro é o karma continental. Isto é o karma de qualquer continente. Vemos lugares com fome, seca, exploração, guerra, etc. As pessoas que moram lá estão vivenciando essas situações por causa do karma. Há também o karma mundial. Esse é o karma de toda a humanidade, por exemplo, uma guerra mundial, uma pandemia global, etc. Existe também o karma planetário, como as transformações ambientais, colisões de cometas, etc. Por exemplo, vemos o caso do aquecimento global, é um karma planetário. Outros tipos de karma que existem são: karma saya. Nela encontramos as ligações astrais entre homens e mulheres por causa da relação sexual realizada. Especialmente na sociedade de hoje, o sexo casual é muito comum e a prostituição tornou-se cada vez mais popular. Mas acontece que toda vez que fornicamos com alguém, nos ligamos energeticamente a essa pessoa e compartilhamos o karma dessa pessoa. Quando nos misturamos sexualmente com pessoas diferentes, nossa psicologia se torna cada vez mais pesada. Daí a importância da fidelidade ao casal e da prática da suprassexualidade. Há também karma yoga. Isto é o perda de parceiro quando mais necessário. Este é causado por karma saya. Então, este é um karma de solidão, ou de impossibilidade de encontrar um parceiro que nos ajude na suprassexualidade, porque não valorizamos parceiros nesta, ou em vidas anteriores, e porque nos ligamos geneticamente a demasiadas pessoas. E um dos mais pesados se chama karma duro. Essa é a dívida pelos crimes que cometemos contra o Espírito Santo. É importante saber que o Espírito Santo é o Criador em nós, presente em nossa energia sexual. E todos os crimes que cometemos contra nossa energia sexual fazendo práticas infrassexuais e fornicando nossa valiosa energia criadora sexual, produzem karma duro. Esse karma não pode ser negociado, pois todos os pecados podem ser perdoados, exceto os crimes contra o Espírito Santo. Isso é pago apenas com dor e doença. O último é o karma katansya. Este é um karma superior aplicado a nirvanis, avatares, divais, profetas, anjos e deuses por seus erros. Agora que aprendemos o que é karma e o que é dharma, vamos saber quem dirige a justiça objetiva. Vamos conhecer o Tribunal do Karma. Assim como neste mundo físico existe uma justiça onde encontramos tribunais, juízes, etc., que poderíamos chamar de justiça subjetiva porque é manejada por pessoas com a consciência adormecida e, portanto, sujeita a cometer erros e injustiças, dar punições desproporcionais, etc. Existe também uma justiça divina, que é uma justiça objetiva, porque é regida por seres 100% conscientes. Então, eles são 100% justos em todas as decisões que tomam e no pagamento que recebemos em troca de nossas ações. O Tribunal de Justiça Objetiva é constituído por múltiplos lugares onde se processa o direito divino. Na verdade, em cada nível de consciência encontramos tribunais diferentes. No mundo das 48 leis, encontramos Anubis e seus 42 juízes, encarregados de administrar as 48 leis no mundo físico, representado em cada uma das células do corpo humano nos 48 cromossomos. Em cada um dos centros da máquina humana encontramos um tribunal de justiça que rege as leis na dimensão correspondente. No centro sexual, por exemplo, encontramos o Grande Tribunal. Nela, podemos ver como cada um de nossos eus psicológicos é eliminado, e como se negocia a liberação da consciência de cada um deles, e os compromissos que cada uma de nossas centelhas adquire. Podemos ver também a capacidade de compromisso de cada ser.
Você pode visitar este lugar internamente em uma projeção astral consciente para verificar a veracidade disso e ver o livro de seus karmas. Agora vamos ver as maneiras pelas quais podemos pagar karma. Existem 5 maneiras de pagar o karma para aqueles que receberam o conhecimento objetivo. A primeira forma é pagar com dharma ou dinheiro cósmico, aquele que temos e aquele que podemos ganhar. A segunda forma de pagamento é com dor negociável, dor que não foi negociado, mas poderia ter sido. Se não negociarmos esses karmas que são negociáveis, vamos pagá-los com dor. A terceira é com dor que não é negociável. Aí entram os crimes contra o Espírito Santo, que não podem ser negociados. A quarta forma de pagar o karma é com a caridade. O leão da lei é dominado pela caridade. Ajudando os outros podemos fazer méritos para poder transcender muitos karmas. A quinta forma de pagar karma é fazendo negociações objetivas com a lei, fazendo compromissos. Se não tivermos dharma suficiente para pagar os karmas que surgem em nosso caminho, temos a opção de negociar com a lei divina. Comprometemo-nos a fazer algum trabalho consciente em favor dos outros, para poder pagar o karma e não ter que pagá-lo com dor. Existem 2 práticas que devemos aprender para começar a fazer isso de pagar conscientemente nossos karmas. A primeira prática é o traslado de fundos. Isso consiste em fazer um pedido ao nosso Pai interno que traslade fundos de nosso banco interno de Dharma para nosso banco interno de Karma. E então fazemos alguns movimentos rúnicos com muita concentração para realizar esse procedimento. E uma vez que vamos dormir, podemos verificar o resultado desta prática no plano astral. É muito comum ter um sonho, ou uma experiência astral consciente, onde estamos no banco, ou onde seu pai, ou um advogado, está levando você ao banco para fazer transações, ou você pode se ver pagando contas. E como essa prática é realizada? Primeiro, você deve pedir ao seu pai interno, para ser ele, quem traslade os fundos do banco do Dharma para o banco do Karma. E então você faz os movimentos rúnicos para transferir esses fundos. Em pé com os pés juntos. Eleve os 2 braços até a altura dos ombros, formando uma cruz com o tronco. Palmas para cima. Primeiro movimento. Levante o braço direito 45 graus, enquanto o braço esquerdo é abaixado 45 graus. Segundo movimento. Levante o braço esquerdo para cima 45 graus, enquanto o braço direito desce 45 graus. Finalmente, os braços devem retornar à posição horizontal. Este conjunto de movimentos deve ser feito 5 vezes, e cada vez você pronunciará um mantra. O primeiro conjunto de movimentos será feito trazendo nossa concentração para na glabela e pronunciando o mantra. Ni. O segundo conjunto de movimentos é feito concentrado na laringe, pronunciando o mantra. O terceiro concentrada no coração, pronunciando o mantra. No. O quarto, concentrada na região onde está o umbigo, pronunciando o mantra. No. E concentrado na área entre a pelve e o umbigo, faça a 5ª série de movimentos dos braços, enquanto pronuncia o mantra. Na. E todo esse procedimento com os 5 sons é repetido mais 8 vezes, ou seja, 9 vezes no total. Quando você terminar as 9 rodadas com os 5 conjuntos de movimentos de braço cada, você fecha esta prática cruzando os braços sobre o peito, o braço direito sobre o esquerdo, enquanto pronuncia o mantra. Lá, você terá trasladado seus fundos de Dharma para pagar seus karmas. A segunda prática que veremos hoje é a prática de negociar com a lei. Esta prática pode ser feita para 2 propósitos. Pode ser feito para negociar algum karma quando não temos o Dharma para pagá-lo. Nesse caso, vamos propor um compromisso de fazer algum tipo de sacrifício pela humanidade que seja proporcional ao karma que estamos negociando. Você pode, por exemplo, se propor a fazer e compartilhar um convite, para que as pessoas se interessem em receber esse conhecimento. Pode compartilhar essas palestras com outras pessoas.
Ou você pode se propor a falar diretamente com um certo número de pessoas sobre o conhecimento, ou se preparar para ministrar essas palestras. Enfim, aí você assume o seu compromisso e pede ao seu ser que lhe mostre o resultado dessa negociação no plano astral. Assim, no plano astral você pode se ver, por exemplo, preenchendo formulários e que faltam papéis. Isso indicaria que eles não aceitaram o negócio, provavelmente porque o que você prometeu é muito pouco, em relação ao que está negociando. Ou você pode se ver fechando um negócio, ou fazendo transações bem-sucedidas em um banco, ou pode se ver já pagando por algo. Isso seria uma indicação de que o negócio foi aceito. Resumindo, no plano astral você receberá a resposta do resultado da negociação, ou poderá ver diretamente no plano físico que a situação foi resolvida. Você deve ter claro que é um compromisso muito sério, portanto, você deve cumprir o que prometeu. O segundo propósito com o qual esta prática pode ser feita é pedir força para o seu trabalho interior. Nesse caso, você não precisa se comprometer a fazer nenhum pagamento, pois apenas fazer a prática já lhe dá os méritos para receber força. Como é feita a prática? Você deve se deitar com os braços abertos em forma de cruz. Nesta posição você reza e pergunta ao seu Pai interior: Pai meu, Senhor meu, Deus meu, te rogo humildemente se a tua vontade dirija-te ao templo coração da justiça divina. Uma vez negocia com Anubis e seus 42 juízes para que. E aqui você propõe a negociação. Você diz com o que deseja ser ajudado e o trabalho sacrificial pela humanidade que fará em troca de receber esse favor. Você deve então sentar com as pernas retas, mantendo os pés juntos e os braços abertos em cruz. Aqui você faz a mesma petição ao seu Pai interior mais uma vez. Repita esta petição 6 vezes no total. A terceira vez deitado, a quarta vez sentado, a quinta vez deitado, e a sexta e última vez sentado. Ao final, agradeça ao seu Pai e peça a Ele que permita que você se lembre do resultado da negociação. Você pode propor como pagar e, em todo caso, deve cumprir. Estas são as 2 práticas para transcender nossos karmas. Ao praticá-los, podemos transcender muitas doenças, dores, recorrências e situações difíceis, e também podemos avançar mais rapidamente neste caminho de autorrealização. Essas 2 práticas devem ser feitas todos os dias, pois diariamente temos karmas e recorrências para transcender, e fazendo essas práticas evitaremos ter que pagar por elas com dor. E esta foi a conferência de hoje. Lembre-se de deixar suas dúvidas. Convido você para a próxima conferência em que falaremos sobre drogas e alcoolismo, no qual mostraremos a urgência de sair das drogas e do álcool para avançar em nosso trabalho espiritual. Veremos como nos livrar desses defeitos e como ajudar os outros a sair deles. Vejo você na próxima vez.